Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez, né? Eu vim para o nosso devocional noturno, né? Vamos ao nosso devocional? Eu gostaria de continuar com o livro de Ruth. Abra aí o seu livro, a sua Bíblia, né? No livro de Ruth, tá bom? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo um devocional noturno. Esse ano para vocês vai ser só devocional, tá bom? Então, se preparem para receber essa palavra amiga, para refletir e meditar nela, tá bom? Medite na palavra. Medite na palavra que será muito bom para você e você vai ter um sono tranquilo, né? Depois que meditar, que orar, vai ser maravilhoso, tá bom? Então, eu sou Elizabeth Guilhermino. Hoje, dia 25 de fevereiro, né, de 2026, venho trazer para vocês o devocional noturno. Estejam prontos para receber essa palavra. Então, aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim, ó. Prestem atenção. Versículo 16, vou ler. Estou com a Bíblia aqui na mão. Diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Então, aqui Ruth, preste atenção aqui nesse versículo. Vamos nos fixar nesse que diz aí, assim: aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis, morrerei. Ali serei sepultado. Ela disse aqui, Ruth foi bem sincera e fiel com a sogra dela, né? Seguindo com a sogra, falando que ela iria, que o povo da sogra seria também dela. E que ela, e aonde a sogra fosse, ela iria também. Ela foi fiel à sogra, né? Então, Ruth e Órfão, elas ouviram as mesmas coisas da sogra. Elas ouviram as mesmas coisas e tomaram decisões completamente diferentes, como nós havíamos falado ontem, né? Então, Órfão voltou para Moabe, né, para junto da família dela, que para ela lá, ela achou que seria mais fácil, né? Ela voltar para junto da família, para o local dela. Mas Ruth não. Ruth, ela decidiu acompanhar a sogra, né? Ela decidiu acompanhar a sogra no, é, nos, no, no, nos, por onde ela fosse, né? Nos lugares onde ela fosse, né? Não importava o que acontecesse, Ruth foi acompanhando a sogra. E elas foram para o retorno lá em Israel, né? Lembra que foram para Israel? Então, Ruth então fez uma escolha totalmente contrária do que a, a órfã, né? Órfã, decidiu voltar para Moabe e se ajuntar lá com o povo dela, né? Decidiu voltar para a casa dos pais. Mas Ruth não. Ruth não pensou somente nela, né? Ruth não pensou só nela. Ruth, ela pensou como poderia deixar a sogra sozinha, né? Uma
senhora já de idade, né? Então, ela não pensou em deixar ela sozinha, ela foi fiel, ela foi bondosa, né? Com a sogra, com a Noemi, né? Foi bem bondosa. Ela não ficou presa às coisas do passado. Ela não ficou presa às coisas do passado, né? Ela seguiu com a sogra. E mais tarde aconteceu muitas coisas boas na vida de Ruth, porque ela foi humilde, ela foi uma pessoa que confiou na sogra, né? Foi bondosa com a sogra, não deixou a sogra sozinha, uma pessoa já de idade, né? Então ela disponibilizou todo o tempo dela para estar com a sogra, né? Isso é muito bom. Assim, nós podemos fazer também disponibilizando o nosso tempo todo para Deus, né? Colocando Ele como prioridade, né? Não nos afastando de Deus, porque independente da pessoa que esteja ao seu lado, né? Pode ser parente ou não, estou aqui com a Bíblia está aqui, ó, estou falando, mas a Bíblia está aqui na minha frente. Então, independente de quem seja a pessoa, às vezes tem que tomar decisões, a pessoa precisa tomar decisões, não é mesmo? E precisa raciocinar para ver qual seria a melhor decisão. E ela tomou uma decisão muito singela, né? Muito firme, né? De confiar e de proteger, de estar com a sogra, né? Proteger no bom sentido, porque quem protege a vida da gente é Deus, né? Que protege. Mas eu digo assim, proteger de não deixar a sogra só, né? E elas partiram para Israel. E quando chegaram em Israel, elas foram muito observadas quando chegaram em Israel e todos tiveram, assim, ficaram admiradas, né, das duas terem chegado lá. Mas o que é importante aqui é dizer que Ruth, ela entendeu que a vida para ela seria melhor ao lado da sogra, né? Mas eu quero ler para vocês o que Deus fala a esse respeito. Tá na Bíblia, tá escrito. O que está escrito, o vento não leva, né? Preste atenção. Diz assim, ó, quanto ao versículo 16, diz assim, ó, a qualidade de fé de Ruth chama a atenção, porque Ruth teve fé, né? Em seguir com a sogra, pois ela não ficou ansiosa a respeito de seu futuro. Mesmo ciente dos riscos que envolviam sua decisão, depositou sua confiança em Deus. Ela estava determinada a ter o Todo-Poderoso como seu Senhor e fazer de Israel a sua casa. Elas foram para Israel e ela determinou que, ela falou, né, para a sogra, onde ela fosse, ela iria. Onde, se ela morresse, ela ali morreria também. E que o povo dela seria o povo dela. O povo de Noemi seria também o povo dela, né? Então, Ruth, ela entendeu que a vida sem Deus não tinha sentido para elas, né? Não tinha sentido e que a salvação dependia da decisão dela, da decisão dela, né? E ela decidiu seguir em frente com a Noemi, com a sogra, e manteve a fé em Deus. Ela manteve toda a fé em Deus, né? Então a conversão dela foi muito assim, ela teve a decisão dela, quero dizer, foi muito segura, né? Ela não ficou pensando em coisas do passado, mas seguiu em frente, né, com a sogra.
mesmo sabendo que poderia passar por muitas coisas, porque ninguém sabe o futuro, quem conhece o futuro é Deus, né? Ela colocou tudo nas mãos de Deus e confiou no Senhor, né? E confiou em Deus. Mais tarde deu a ela bênçãos e bênçãos sem medida. Tudo aquilo que ela precisava, ela obteve porque o Senhor deu para ela. Então, nós precisamos ter uma fé verdadeira e não abandonar a presença de Deus, né? Mas estar sempre na presença e deixar o que é de passado para o passado, né? Não se importar com o passado, mas ter a firmeza de que na frente Deus fará coisas melhores, né? É preciso ter fé, acreditar, não ficar ansiosa, né? Não ficar duvidando, mas ter confiança no que Deus vai dar. Nós precisamos ser como Ruth foi, né? Ruth, ela foi corajosa, então ela, com toda a fé que ela teve, Deus a honrou com bênçãos, né? Com muitas bênçãos. Então, nós precisamos ser pessoas também corajosas, não ficar ansiosas para coisas do futuro e permanecer na fé. Quando permanecemos na fé e em obediência perante Deus, né, que é o nosso Pai, tudo se faz bem, né? Porque Ele trará para a gente aquilo que nós precisamos no futuro. Não se preocupe com o seu futuro, mas viva o seu presente dentro das boas coisas que Deus tem com você e para você, tá certo? Entenda que só o amor de Deus para nos suprir as nossas necessidades, para nos encher de força, tá certo? Só o amor de Deus para nos encher da graça dele e fazer com que a gente tenha capacidade de concluir tudo aquilo que vem no futuro para a gente. Não sabemos, mas Deus nos ajuda a ter capacidade, Ele nos dá sabedoria para a gente seguir em frente e esquecer todas as coisas do passado. O passado morreu e vive-se o novo. E o novo é no futuro, tá certo? Então, medite nesse versículo, medite no versículo 16 e 17 de Ruth, mas fixe bem, medite bem no que ela diz assim: aonde fores irei, onde ficares ficarei. Olha o que ela disse para a sogra, né? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Olha que confiança, né? Onde morrereis, morrerei, e ali serei sepultada. Onde a sogra morresse, ela também ficaria ali até quando chegasse o momento dela, para ela morrer também. Então, a confiança em Deus que nos leva a crescimento, tá certo? Precisamos confiar no Criador, né? E não nos desviar, né? Para as coisas que as coisas que podem nos prejudicar, né? As decisões que tomamos, ela tem que ser bem sensata, né? Tem que trabalhar com a razão, né? Trabalha com a razão, trabalha para que o seu futuro venha a ser melhor, né? Não pense no passado, mas pense no futuro, tá certo? Então, as duas noras de Noemi, elas representam as nossas escolhas diante de Deus. As duas noras de Noemi, elas representam as nossas escolhas. Nós podemos agir como órfão, mas também podemos agir, né, como Noemi. Como Ruth, né? Porque órfã, ela pensou somente nela. Ela não pensou na sogra. Ela pensou no bem-estar dela. Ela viu que seria melhor para ela voltar, né? Voltar ao passado e viver junto da família.
Mas Ruth não. Ruth pensou na sogra e não se importou com o futuro. Ela guardou em Deus, né, o que poderia acontecer, tá bom? Então medite nesse versículo 16 e 17. Que Deus te abençoe grandemente, que a graça do Senhor Jesus esteja nas nossas vidas. Faça a sua oração ao Senhor. Convido vocês a orarem, orem mesmo, agradeçam a Deus, sejam sempre fiéis ao Senhor. Não se desvie, né? A comunhão que nós temos com Deus é de grande importância para a nossa vida, para o nosso futuro, tá certo? Deus abençoe grandemente, até amanhã. Não esqueça de orar, tá bom? Boa noite, tchau.